Pessoal, continuar falando um pouco aí sobre a nossa disciplina. Eu vou falar sobre o programa adaptação. Isso aqui é uma coisa que eu criei e eu trabalho na disciplina para ajudar um pouco aí, né, nas dificuldades que os alunos enfrentam nessa disciplina aí. O programa adaptação, na verdade, ele é a junção de três metodologias aqui na disciplina. Então, eu vou explicar cada uma delas para vocês, mas eu gostaria de salientar que para a pessoa poder participar, é uma opção. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Mas para a pessoa que quiser participar de alguma coisa ou de um método ou de outro, não tem como. Ou ela participa de todo o programa de adaptação, ou seja, dos três métodos, ou ela não participa de nada. Então, quem tiver o interesse, né, de participar do programa de adaptação, vai poder participar, mas desde que participe dos três métodos aí que eu vou explicar. Não tem como participar de um e não participar de outro. Ou participa dos três ou não participa de nenhum. Lembrando, mais uma vez, que não é obrigatório. Participe quem quiser, né? Vocês vão ver aí que gera pontos, né? Esse programa de adaptação pode gerar pontos para o aluno. Só que o aluno só vai ganhar o ponto, como eu disse, se ele participar dos três métodos, né? E participar dos métodos do início ao fim da disciplina. Se não participar do início ao fim, perde qualquer ponto que pode ser, né, pode ter ganhado através do programa de adaptação. Então, o programa de adaptação ele acontece ao longo de todo o semestre e a pessoa tem que participar obrigatoriamente. Quem quiser participar tem que participar obrigatoriamente dos três. Não dá para participar de um ou de outro, não. Então, eu vou explicar o que é cada um deles. Primeiro, o estudo dirigido. O estudo dirigido ele acontece ao longo de todo o semestre. Então, ao longo de todo o semestre. E ele acontece semanalmente. Como que funciona isso? Por exemplo, tem lá a primeira semana de aula. Eu dou aula segunda, quarta, sexta. Então eu dou um conteúdo nessa semana. Quando chegar na sexta-feira, eu vou disponibilizar uma atividade para vocês. Além da atividade que já tem lá as listas de exercício, eu vou sempre enviar uma atividade para vocês. Não é uma atividade extensa, não. É uma atividade pequena, só com os exercícios que foram dados ao longo dessa semana, né? Dessa semana de aula, né? E aí você vai receber essa atividade na sexta e você tem até o domingo para me entregar essa atividade. Lembrando que toda entrega de atividade é feita pelo Moodle. Depois, quando for a época de entregar alguma atividade, eu gravo um vídeo explicando como que você faz para poder entregar uma atividade. Mas a entrega é feita pelo Moodle. Quando for na segunda-feira, aí eu vou disponibilizar a correção dessa atividade. Remota, porque na verdade eu vou disponibilizar no Moodle a videoaula com a resolução dessa atividade. Então, semanalmente vão ser dadas atividades, né? Às vezes não vai ser toda semana, porque pode ser que em alguma semana tenha alguma atividade, mas assim, recorrentemente, ao longo de todo o semestre, vão ser dadas atividades do estudo dirigido, né? Então, os trabalhos avaliativos também são contados como atividades do estudo dirigido. Então, sempre vão ter atividades do estudo dirigido, mas aí eu sempre vou mandar para vocês, vou avisar, envio um e-mail falando, ó, pessoal, essa é a atividade do estudo dirigido, a primeira, a segunda, a terceira e por aí vai. Existe uma previsão de 15 atividades ao longo do semestre, certo? A participação mínima é de 70%, né? Ou seja, a pessoa que dessas 15 atividades não fizer pelo menos 11, ela está fora do estudo dirigido. E se está fora do estudo dirigido, está fora do programa de adaptação. O estudo dirigido gera ponto extra, são 4 pontos extras, né? Então, e essa pontuação é dada calculada percentualmente, né? Então, por exemplo, quem fizer as 15 atividades vai ganhar 4 pontos extra. Então, no final do semestre, eu lanço 4 pontos a mais para a pessoa na disciplina, né? Se ela fizer 80% das atividades, ela ganha 80% dos pontos. Se ela fizer 90% das atividades, e assim respectivamente. Então, o estudo dirigido, então, é uma atividade que eu vou passar para você semanalmente. São exercícios, poucos, 2, 3 exercícios só daquela matéria que está sendo dada na aula, né? Eu não corrijo, não, para ver quem acertou, quem errou. Não tem essa correção, porque, na verdade, eu passo para vocês depois a resolução daquela atividade para você ver se você está sabendo fazer ou não. Então, essa pontuação aqui,
Ela não é dada por acerto, ela é dada por participação. Participou de todas, entregou as 15 atividades, tenho 4 pontos extras do estudo dirigido. Então, assim funciona o estudo dirigido, ou seja, ele foi criado para auxiliar no estudo ao longo da disciplina. Por isso o nome estudo dirigido aí, beleza? Tá. Segunda metodologia. Então, o estudo dirigido é a primeira do programa adaptação. A segunda metodologia é o método 300. Esse não foi eu que criei, foi um professor da UNB que criou justamente pensando na disciplina de cálculo. Ele acontece após as avaliações. Então, são 3 avaliações da disciplina. Então, o método 300 acontece 3 vezes no semestre. Como que funciona? Após a avaliação, então eu aplico a avaliação e aí divido depois. Aí aplico a avaliação, corrijo a avaliação e divido a turma em grupos, né? Então, após a correção da avaliação, a turma é dividida em grupos. Nesses grupos vão ter alunos que tiraram acima da média e alunos que tiraram abaixo da média. O aluno que tirou acima da média é chamado de aluno mentor. O aluno que tirou abaixo da média é chamado de aluno ajudado, certo? E eu passo uma atividade para esses grupos, né? Então a turma foi dividida em grupos e eu passo uma atividade para os grupos, né? E esses grupos têm lá alguns dias para fazer essa atividade. É atividade, por exemplo, a primeira prova é sobre limite. Então, eu passo uma atividade sobre o conteúdo de limite para o grupo fazer. Na hora de fazer as atividades, quem faz a atividade é o aluno ajudado, ou seja, aquele que perdeu média. E o aluno mentor, ele vai auxiliar o aluno ajudado. Então, em cada grupo, tem alunos com média e tem alunos que ficaram abaixo da média. Esses alunos abaixo da média, eles têm que fazer a atividade que eu vou passar. Também não são muitos exercícios, não. Mas eles têm que fazer essas atividades. E o aluno que tirou acima da média, ou seja, o aluno mentor, ele vai auxiliar esse aluno na resolução. Beleza? Aí eu aplico uma avaliação do método 300. É logo depois da avaliação da turma, né? Essa avaliação do método 300, quem vai fazer ela é só os alunos ajudados. É só aqueles que tiraram nota abaixo da média. Então, o aluno que perdeu média, ele vai fazer a avaliação do método 300, que é o mesmo conteúdo da avaliação que acabou de ser dada. Então, por exemplo, se o conteúdo é limite, então ele fez a prova, perdeu a média, ele faz uma nova prova. Se ele conseguir tirar uma nota maior do que a anterior, prevalece a maior. O aluno mentor, ou seja, aquele que tirou nota acima da média, ele não faz essa avaliação aqui. Mas, se os alunos que ele ajudou tiverem melhora na nota, ele também pode ter um aumento na nota de até 4,5 pontos. Né? Eu tenho só que rever esse 4,5 pontos aqui, porque isso aqui era referente a 30 pontos. Mas vamos pensar nisso, que o aluno mentor, ele ganha pontos se o aluno que ele ajudar melhorar a nota, né? Então, se o aluno ajudado melhorar a nota, o aluno mentor também tem um aumento de nota. Isso eu vou explicar mais detalhadamente depois, né? Pessoal, então um exemplo aí para vocês entenderem como funciona a dinâmica do método 300 aí. Então, a nossa primeira prova está marcada para o dia 29/4, que é uma segunda-feira, certo? Então, na própria segunda-feira, eu já vou corrigir as provas, divulgar as notas e dividir a sala em grupo. Então, na segunda-feira, já vai ser feita a divisão dos grupos, certo? E aí, vou passar a lista de exercício. Então, do dia 29/4 até o dia 2/5, os grupos aí têm para resolver essa lista. Ou seja, os alunos ajudados vão fazer a lista e o aluno mentor vai auxiliar, tirar dúvida, essas coisas assim, certo? E aí, quando for na sexta-feira, dia 3, eu aplico a avaliação do método 300 para aqueles alunos que perderam média. Então, é sempre num prazo corrido, porque, na verdade, a disciplina não para, né? Então, a avaliação acontece na segunda, quando for na sexta-feira, já tem a avaliação do método 300. Aí, essa avaliação do método 300, lembrando que ela é para alunos que perderam média na prova, né? O aluno que perdeu média, ele conseguindo melhorar a sua nota, automaticamente ele pode gerar também uma melhora de nota para o aluno que a gente chama de mentor, beleza? O aluno, algumas observações. Então, para participar do programa adaptação, ele tem que participar do método 300 em todas 3 avaliações, seja como aluno ajudado, ou seja como aluno mentor, de acordo com a sua nota. E para participar do método 300, o aluno também tem que participar das outras atividades.
Ou seja, do estudo dirigido, que eu já falei, do crer e ser, são 3 metodologias: estudo dirigido, método 300 e o crer e ser. O crer e ser, ele já tem um aspecto mais pessoal. É porque a nossa disciplina, como é uma disciplina que está no primeiro semestre, então tem algumas coisas inerentes ao processo de adaptação universitário, né, que acabam atrapalhando muito na disciplina. E ele vai ser desenvolvido ao longo de todo o semestre, mas esse aqui eu só vou passar algumas informações mais à frente, né, posteriormente aí eu vou falar sobre como ele vai funcionar. Vai acontecer não semanalmente, mas talvez quinzenalmente. Então a gente vai ter alguns encontros ao longo do semestre aí, para a gente conversar sobre demandas da disciplina e do processo de adaptação universitário aí. Beleza? Mas esse aqui eu vou falar mais ao longo do semestre dele. Então o programa adaptação, ele é formado por essas 3 metodologias aí, ó. Então aqui, ó, programa adaptação, ele é formado por essas 3 metodologias: o método 300, estudo dirigido e o crer e ser. Quem quiser participar, pode participar, mas não é obrigatório. Mas uma vez que a pessoa fez a opção por participar, ela tem que participar dos 3. Então, ó, o estudo dirigido gera ponto extra, o método 300 gera ponto, porque a cada prova você tem a oportunidade de melhorar a sua nota, né? E assim por diante. Então, basicamente é assim que vai funcionar a disciplina, né? Se alguém tiver alguma dúvida no primeiro dia de aula, ainda vou conversar sobre essa questão da apresentação da disciplina, e aí a gente conversa melhor ao longo lá da aula, beleza? Um ótimo semestre a todos aí, espero assim, né, que todos consigam um êxito na disciplina aí.